Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carvalho Júnior e eu também faço parte da Academia de Pregadores. Uma escola online que fará uma diferença radical na sua vida e na sua história. Nós vamos estudar o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Uma coisa importante que você deve pensar agora: em quem eu vou investir? Invista em você mesmo. Academia de Pregadores, aonde você cresce, aonde você aprende, aonde você aprimora o seu ministério. Deus te abençoe. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Eu estou feliz nesta noite no 33º Congresso de Gideões. Quero diante de Deus externar a minha gratidão pelo patriarca do maior evento missionário do planeta, pastor Cisino Bernardino, que me dá esta oportunidade juntamente com a missionária Elba Bernardino. Faço a minha gratidão extensiva ao vice-presidente pastor Reuel Bernardino e a sua família, bem como também ao pastor Marco Aurélio, que está na América, representando os Gideões, também pastor Eliel. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson Silva, o homem dos milagres, pastor Petrônio, o homem do avivamento. E eu quero nesta noite, pastor Cisino, dizer que diante de mim está o povo mais feliz da terra e o povo mais próspero da terra. Se tiver, dá um sinal, dê um pulo do teu lugar e abra a tua boca e glorifica onde está o povo mais feliz da terra. E na minha retaguarda está os homens mais influentes desta nação. Eu quero declarar a bênção do Eterno aqui nesta noite. Eu sei que o tempo é corrido e eu tenho muita coisa para fazer em pouco tempo, mas gostaria de lhe dizer que o meu coração está feliz pelas mulheres do nosso ministério que estão orando, os obreiros, o meu filho Thomas, Felipe e Isabelle, que neste momento estão também nos ouvindo, nos assistindo agora. Eu quero afirmar que uma unção de Deus vai te encontrar. Naramandorivácia. Eu estou afirmando que a unção de Deus vai te alcançar. Cadê você? Cadê você? Você vai sair daqui diferente do mesmo modo que entrou. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Uma unção, o rema de Deus descerá sobre a tua vida. O texto que eu quero mencionar aqui está inserido no livro de Êxodo, no livro da saída, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1 e o 2, que diz: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. É impossível entrar neste texto sem lembrar do patriarca verotestamentário, patriarca Abraão, que é impossível discorrer esse assunto sem antes lembrar da onde começou tudo. Abraão, esse homem foi chamado de uma maneira toda especial, mas mesmo sendo chamado por Deus, eu abro um parêntese para dizer que é o homem mais cético que eu conheci em toda a Bíblia. Porém, a história dos Hebreus diz que o pai de Abraão, Terá, era um dos homens ricos, empresário, ali das regiões de Caldeia, em especial em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que esse homem era fazedor de imagem, ganhava dinheiro fazendo imagem. Homem rico, empresário. A história diz que esse homem
chama Abraão com 13 anos de idade. A história diz que esse homem dá ordem ao seu filho Abraão para que ele cuidasse da sala onde estavam as imagens. Ele disse: cuida delas, alimenta eles, porque eu vou vender imagem nas regiões da Caldeia. A Bíblia diz que, a história diz que aquele homem, preste atenção, ele vai embora e quando ele está fora, Abraão tem uma excelente ideia, uma ideia maravilhosa, fantástica. Ele pega um pedaço de pau e quebra o primeiro Deus, o segundo Deus e sucessivamente deixa apenas um Deus, o mais velho, de pé. Abraão terá a volta, e quando terá a volta ele encontra os deuses quebrados e ele grita: Abraão, Abraão! E diz a história que Abraão chega e ele diz: o que houve aqui? Ele disse: meu pai, o Senhor me deixou tomando conta dos deuses, mas enquanto eu estava alimentando, o segundo quebrou o primeiro, e quando eu estava alimentando o terceiro, quebrou o segundo, e sucessivamente, e só ficou esse de pé, esse Deus, e o Deus mais velho ficou de pé. Ele disse: Abraão, mas como pode esses deuses se quebrarem? Eles não falam, eles não andam, eles não vejam. Ele disse: meu pai, mas como é que o Senhor diz isso? Eles deveriam cuidar de nós, e o Senhor diz que Ele não fala, eles não ouvem, eles não se mexem, mas como pode? Abraão está agora cético, mas no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que esse ceticismo de Abraão cessa. A Bíblia diz que Deus brada o nome de Abraão dizendo: Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela, porque eu vou te levar para uma terra em que mana leite e mel. Abraão, eu farei da tua descendência uma grande nação. Naquele dia Abraão descobriu, o ceticismo acaba. Abraão descobriu que o Deus de Abraão, o Deus vivo de Israel, Ele fala, Ele ouve, tem mão que poupa, tem pé que anda. E ele descobriu naquele dia que nós temos um Deus que fala, que ouve, que se mexe. E nesta noite eu tenho uma palavra para te dar. Os olhos dele estão voltados para esse congresso de Gideões. Nesta noite eu sinto que os olhos do Senhor estão se movendo aqui neste congresso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e me ajuda a interagir. Diga: Deus está te vendo no meio desta multidão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. De Gênesis, a Bíblia lhes faz uma promessa. Deus faz uma promessa a Abraão. Ele disse: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Eu farei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia, de tal maneira que não podem se contar. A Bíblia diz que ele faz uma promessa. Veja bem, a promessa não é para a sua família, a promessa é para a sua descendência. Abraão, ele não consegue viver essa experiência, Abraão não vê isso se cumprir, mas ele conta para Isaac. Isaac, antes de morrer, conta para Jacó. Jacó, antes de morrer, conta, aleluia, para José. E deixa eu lhe dizer algo, eu tenho uma palavra para te dar. Diz a Bíblia que a família de Abraão, a Torá diz que a família de Abraão desce para o Egito com 50 homens. 50 homens para fazer história, num período de 400 anos, entre Êxodo, no capítulo de Êxodo 50 a Gênesis, no capítulo de Gênesis 50 a Gênesis. Primeiro diz a Bíblia que a história diz que tem 400 anos, e é o suficiente para em 400 anos, uma família de 50 pessoas se transformarem em 3 milhões de pessoas. Eu vim aqui para te dizer hoje, antes que eu termine essa palavra, Deus moverá o seu braço sobre a tua vida. Tem pessoas que vão cantar, tem pessoas que vão glorificar o nome de Jesus. Eu estou apenas na introdução, mas
quero afirmar que hoje Deus te levantará e te levará ao mover glorioso da sua palavra, e não tem inferno e não tem demônio que irá deter a glória dele na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que aquele rei, Faraó, que não conheceu a José, que não sabe nada de José, ou pelo menos menospreza José, ele vê que o povo hebreu está se multiplicando, ele vê que há uma multiplicação, ele teme crescimento dos hebreus. Ele sabe que o crescimento dos hebreus representa poder bélico, porque aonde tem crescimento de homem, existe poderio de guerra. Então ele lança uma sentença, ele cria uma sentença, ele coloca maiorais de tributos, ele coloca agora o povo debaixo do ai, trabalhando dia e noite, a fim de que diminuísse a força e diminuísse também o crescimento. E ele então coloca o peso, coloca o ai, mas deixa eu te falar, ele começa a colocar a opressão, ele coloca o peso para parar o povo. Deixa eu lhe dizer, a igreja é assim: quanto mais oprime a igreja, quanto mais fala do pregador, quanto mais fala da tua igreja, quanto mais fala de você, quanto mais fala da tua família, quanto mais fala do teu ministério, mais a gente cresce, aleluia. Pode o diabo e o inferno e todos os demônios se levantar para colocar peso, para te oprimir. Eu tenho uma palavra para te dar, mas a gente vai crescer. Tem pregadores aqui, que entrou aqui nesta noite, que pediu ajuda, que veio com dificuldade, não tem nem lugar para ficar, vem debaixo de um peso. Eu tenho uma palavra: quanto mais as dificuldades vêm para te parar, mais você vai crescer na presença do Deus a quem eu sirvo. Quem acredita nisso, glorifica. Quem acredita, glorifica o nome que está acima de todos os nomes, o nome santo de Jesus o Nazareno. A Bíblia conta que esse homem, ele lança o peso, o povo está debaixo do peso. Tem hora que Deus permite o peso, tem hora que Deus permite a batalha, para que no meio das agruras nós possamos sair do comodismo. Deus às vezes lança o peso, a dificuldade, para nos tirar da zona de conforto para a zona de confronto. Eu tenho uma palavra: às vezes o peso, a dificuldade, a batalha vem para te tirar desse acomodismo. Eu tenho uma palavra para te dar nesta noite: Deus irá usar o aperto, Deus irá usar os problemas para te levar, aleluia, no lugar da tua bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nem sempre um problema é para te destruir, nem sempre uma batalha, uma perseguição é para te destruir. Muito pelo contrário, Deus usa isso para te levar ao centro do seu coração. Ele agora está vivendo, eles estão vivendo debaixo de um peso, e agora Faraó lança uma outra sentença. Ele lança a pior sentença da história, a lei pior, dizendo que todo filho nascido de escrava hebreia, todo menino deve morrer. O povo agora está aflito, a lei é dura. Eles começam a gemer e clamar a Deus, pedir a Deus, para que Deus levante um representante, para que Deus levante um libertador. Eles se lembram da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus fez que ele estaria com a sua descendência. Eles se lembram disso e começam a clamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus visita uma mulher, a Bíblia diz que Deus visita a casa de Levi, e Deus levanta na casa de Levi, aleluia, uma mulher chamada Joquebede com seu marido Arão. E talvez você diz: apóstolo, o senhor veio de São Paulo aqui para pregar sobre Moisés. Todo mundo sabe. Deixa eu te falar, eu não vim aqui para ser um grande pregador, eu vim aqui para ser profeta de Deus. Eu não vim aqui para fazer um sermão para impressionar, eu vim aqui para te dizer que eu vou ser boca de Deus para a tua vida. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Tem hora que essas batalhas nos faz lembrar das promessas. Deus fez a promessa
a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, e essa promessa está sendo lembrada por eles, e eles sabem que eles têm um Deus que trabalha por eles. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tem um filho, o filho é formoso. Sifrá e Poá, temendo a Deus, não toca no menino. Elas temem a Deus e não faz mal ao menino. E aquele menino é escondido por 3 meses. E diz a Bíblia que não podendo mais esconder, talvez algumas pessoas estão dizendo que você está no anonimato, que você está crescendo no anonimato. Aquilo que chama de anonimato, eu vim como profeta dizer que isso que estão chamando de anonimato é o esconderijo de Deus, porque se Satanás vê você crescer, ele vai te matar antes da hora. Mas eu tenho uma palavra: Deus está te escondendo, escondendo a tua casa, escondendo o teu ministério, escondendo a tua família. Eu vim como profeta de Deus, levante a sua mão para receber essa palavra. Eu vim dizer que Deus vai te tirar do anonimato e vai te levar no centro da sua vontade. Aleluia. Eu tenho muito para ministrar. Eu tenho muito. Tenho 17 minutos e a hora é passada, mas deixa eu lhe dizer, eu vou abreviar e vou resumir. Mas olha para mim, eu tenho uma palavra para te dar. Eu quero te dar uma palavra. O Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia, aleluia. Quando ela coloca o menino no cesto, claro que eu tenho que resumir. Eu estou falando de alguma coisa muito séria que nasce no coração da África e desemboca lá no Mediterrâneo, aonde está a eira de Gozém, onde os escravos estão. Era impossível para aquela mulher, Joquebede, dar a volta pelo castelo, porque nunca a mulher de Faraó, a filha de Faraó, a família de Faraó iria se banhar aonde o escravo se banhou. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Colocar o menino no cesto, a sua irmã vai olhando de longe. Talvez você esteja perguntando: apóstolo, como é que é isso? Eu lhe pergunto: quem é Carvalho Júnior? Quem é a pessoa? Quem é o homem que vendo um irmão sendo jogado no rio não pularia atrás? Mas a Bíblia diz que ela está olhando de longe. Sabe por quê? Porque Deus não deixou. Porque se Joquebede entrasse e defendesse o menino, Deus iria dizer: ele foi salvo porque eu salvei. Não, eu quero te dizer, o teu ministério não depende de homem, depende de Deus. Fica tranquilo, vai acontecer o que acontecer, Deus vai empurrar o teu ministério. Talvez você está dizendo: apóstolo, balança para cá, balança para lá. Eu estou vivendo o pior da minha história, mas eu vim profetizar: Deus vai mudar o quadro da tua vida. Deixa eu lhe dizer, teu ministério não depende de homem. Talvez você diz: aquele empresário, aquele pregador, pregador famoso, ele poderia me entrar nessa água, mergulhar, me dar uma força, falar de mim, me indicar. Deixa eu lhe dizer, não, Deus não vai deixar, porque você depende dele. Você não depende de homem, depende dele. Você não depende de mais ninguém, somente de Deus. Ninguém vai dizer que te levou a lugar nenhum, porque Deus não está dizendo, ele está dizendo: eu assumo a responsabilidade, eu assumo essa batalha do meu filho, eu conduzo meu filho ao centro da minha vontade. A Bíblia conta que agora aquilo virá algo mais forte ainda. Aleluia. É ir contra a física. A lei da física diz que tudo que você coloca na correnteza segue o curso dela. Mas a Bíblia diz que ela coloca ali na eira de Gozém, seu caixote onde continha o seu menino. E ele vai subindo contramão, vai subindo contra aquela correnteza. Eu vim para lhe dizer o seguinte: talvez alguém está dizendo: ele acabou, não existe mais, está no anonimato, está nada, você está sendo escondido e agora você começou a aparecer, teu ministério vai aparecer, não tem demônio que vai te encobrir, te ocultar. Sabe por quê? O caixote está subindo. Alguém disse: ele acabou, morreu nada, está indo no centro da vontade de Deus.
Deus, está indo para o castelo, está indo lá para o palácio. Deixa eu lhe dizer, o caixote está subindo contra a maré. Deus está te levando no centro da sua vontade. Cadê você? Onde você está? Deus está tocando, Ele mesmo está empurrando o caixote para chegar nas águas do palácio. Abreviando, eu estou pulando porque eu tenho que terminar. Olha para mim. Aleluia. Ele vai no centro da vontade de Deus. A filha de Faraó o pega, e ele é chamado filho da filha de Faraó. Vai para o palácio, vai andar no palácio, na vida palaciana, vai viver do melhor no palácio. Tinha tudo no palácio, só não tinha uma coisa: Deus. Tudo estava lá no palácio, menos Deus. Quem disse que Deus estava forjando Moisés para ser príncipe? Deus estava forjando Moisés para ser libertador. Eu tenho uma palavra para te dar. Quem disse que Deus te chamou para viver no palácio? Deus está te chamando para ser libertador. No palácio tem ouro, tem casa, tem relógio bom, sapato bom, roupa boa, mas às vezes não tem Deus. Eu vou profetizar uma coisa: eu prefiro ficar no anonimato com Deus do que estar no palácio sem Deus. Eu prefiro estar no deserto com Deus do que estar no palácio. Tem gente que por causa do palácio perdeu o ministério, por causa do palácio perdeu a família, por causa do palácio perdeu a bênção. O palácio tem sido um problema. Tem gente, pastor Cisino, que sobe aqui, eu vou falar e talvez eu vou comprar uma briga, mas tem muita gente que quer ouro, que quer dinheiro, que quer fama, que quer usar os Gideões para ser uma vitrine. Mas eu vim como boca de Deus para lhe dizer: ei, sai do palácio. Você pode dizer, eu vou te dizer, é melhor você estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus. Pastor Cisino, eu estou abreviando. Há poucos dias a minha igreja e o Brasil estavam orando pelo Senhor, porque os seus pulmões estavam inflamados. Porque tem muita gente que quer o palácio, mas não quer ir a Cuba, ao Haiti, a passar pelo vento, pela fome, a passar pela dificuldade. A última vez que eu encontrei com o senhor estava tão debilitado. Eu disse: Senhor, dá graça a esse homem, sustenta ele. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem chamado de príncipe, o Senhor tem chamado de servo. É por isso que esse povo aqui vem a esse lugar, porque o Senhor é servo. Eu estou profetizando: é melhor eu estar no deserto sozinho com Deus do que no palácio sem Deus. Moisés, ele vê um egípcio batendo em alguém, o DNA dele fala alto, o DNA dele pula para fora. Às vezes a nossa ira manifesta o nosso chamado. Benerim detesta pregar para crente frio, o chamado dele é avivamento. Morre Cerulo, detesta pregar para pobre, o chamado dele é pregar prosperidade. Pastor Cisino detesta almas indo para o inferno, por isso que ele é líder de missões. Eu venho profetizar para você: deserto não é lugar de príncipe mimado ficar de boa. O deserto é lugar de príncipe mimado ser forjado por Deus para ser libertador. Aonde estão os libertadores? Levanta a mão, levante a mão. Deus vai te levar ao centro da sua vontade. Cuidado com o palácio, cuidado com o palácio. O palácio confunde. Você talvez está tão de boa no palácio, perfume caro, roupa, tem alguma coisa a ver? Não, mas o palácio pode confundir. Deus não te chamou para viver como príncipe, Ele te chamou para ser libertador. Ele te chamou para ser libertador. Aqui tem gente sentada aqui, que Deus está te forjando. Ele vai te levantar. Você diz: apóstolo, que vontade que eu tenho de subir lá em cima e pregar. Deixa eu lhe dizer, um dia desse, daqui um tempo, você vai sair daqui para pregar aqui em cima. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado para libertadores. Cadê os libertadores que Deus está chamando? Dá um pulo na tua cadeira. Se você acredita no teu chamado, dá um pulo na tua cadeira, fica de pé. Deus está dizendo para os pregadores aqui: homens de Deus, Deus tem um chamado para ser libertador. Ele vai te levar no coração dele, Ele vai te levar no centro da sua vontade. Ei, bata no teu irmão, bata no braço do teu irmão, diga: você foi chamado para libertar 3 milhões
milhões de pessoas. Deus vai te forjar lá no deserto para descer, para libertar 3 milhões de pessoas. O teu chamado é para ser libertador. O teu chamado, Deus te chamou. O Deus da Bíblia me garante isso. O Deus da Bíblia me garante. Cadê você? Aonde você está? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus. Ah, meu Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus. A unção vem sobre mim. A Shekinah vem sobre mim. A glória está sobre mim. Eu vim aqui, pastor Cezino. Eu sei. Eu esperava mais ou menos pregar em 23, 27 minutos. Mas eu estou resumindo a minha palavra em obediência ao Senhor. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Deus vivo de Israel. Porque hoje aqui, alguém vai sair daqui tão diferente do modo que entrou, e vai estar pensando: o meu lugar não é de príncipe, o meu lugar é de libertador. Deus me chamou para ouvir o choro de missões, ouvir o choro das almas. Ei, deixa eu lhe falar algo. Deus tem algo com a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ai, meu Deus, eu estou sentindo algo da parte de Deus. Eu estou sentindo. Pastor Cezino, da outra vez eu desci no meio desse povo. Eu estou sentindo uma unção tremenda aqui. Eita, eu tenho 7 minutos, meu Deus. Me ajuda aqui. Elabara com obedência. Pastor Cezino, eu prefiro crescer quietinho. Eu prefiro crescer quietinho. Aleluia. Mas eu não estou no anonimato, eu estou crescendo escondido, aleluia. E agora tem pessoas crescendo escondidas. Deixa eu lhe dizer, é melhor estar no deserto ouvindo Deus falar da sarça do que estar no palácio sem Deus. É melhor pular de um pé só, entrar no reteté, falar em profecia, revelação, dançar, pular, sapatear, mas seja pentecostal, seja cheio do Espírito, seja cheio da unção, esteja cheio de Deus. Prefira estar cheio de Deus do que no palácio sem Deus. Eu prefiro ser pentecostal, cheio do manto, da unção, do poder, do que ficar, aleluia. Ah, meu irmão, aleluia. Levante a sua mão e comece a adorar. Levante a sua mão e comece a adorar. Eu estou sentindo que você precisa adorar. Eu estou sentindo que, meu Deus, Deus tem um negócio lindo. Deus tem um negócio lindo. A minha esposa está aqui intercedendo por mim, Bispo Vanessa. Eu estou sentindo que um mover tremendo está aqui. Pastor Alexandre, Deus está fazendo coisa linda. Deus está levantando, pastor, gente para essa nação. Deus vai levantar verdadeiros servos a serviço do reino. Essa nação vai ser abalada. O Brasil vai ser abalado. Ei, eu posso ter o meu carro novo, mas cheio da unção. Eu posso ter roupa nova, cheio da unção. Eu posso ter casa e casa cheio de unção. Eu posso fazer viagens, mas cheio da unção. Eu prefiro estar debaixo do veio profético do que ter tudo e não ter Deus. Aonde você está? Aleluia. Eu tenho algo da parte de Deus aqui. Eu estou cheio da unção. Eu sei, não é fácil para mim retornar aqui. Eu amo o Senhor, pastor Cezino. Nós somos amigos. Eu lhe amo muito. Se o senhor falasse que era para pregar 10 minutos, eu pregaria 5 minutos. Eu vim aqui para lhe ajudar. Eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Talvez o senhor não tenha ideia do quanto eu lhe amo. Eu sei que o senhor tem um chamado de servo. É por isso que eu saí lá de São Paulo para vir aqui, porque o senhor é servo. Aqui tem homens queridos. Daqui a pouco Carvalho Júnior vai pregar. Aqui tem gente querida. Soldados da última chuva. Homens amados do Senhor. Que Deus vai levantar. Homens que pregam muito mais do que eu.
Eu estou aqui porque é providência de Deus, Ele é maravilhoso. Eu estou aqui, pastor Anderson, porque bispo Anderson, porque Deus é tremendo. Eu estou aqui, pastor Ângelo Galvão, porque é um Deus que nós servimos, que vai tocando a nossa arca e vencendo o poder e contrariando o poder da física, nos empurrando contra a maré. Sabe por quê? Porque no coração da árvore está o palácio, mas Deus quer que você passe no palácio sem se corromper. Tem gente que perde tudo por causa do palácio, mas hoje eu tenho uma palavra de Deus. Deus vai te levar a viver experiência extraordinária, porque o reino de Deus é reino de movimento. Cadê você, pentecostal? Cadê você, crente bom? Cadê você? Cadê você, mulher cheia do Espírito Santo? Cadê você? Eu vim aqui profetizar. O Brasil anda falando, os irmãos andam falando que eu sempre fui um homem abençoador. E não é fácil ser abençoador, porque você sofre muito. Porque às vezes a pessoa te mede pelo que você tem e não pelo que você é. Mas independente disso, eu aprendi, pastora Elba, missionária Elba, eu aprendi que a autoridade que você honra, nela você anda. Quando você pega uma pessoa e deita um sacrifício, não tem mamon nesse mundo que para um crente que conhece altar. A Bíblia diz: quem é maior, a oferta ou o altar que consagra a oferta? Quando a Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, espera um pouquinho de pé, só um pouquinho. Quando a Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, pastor Paulo Marcelo, porque depois de muitos dias o achareis. Pastor Fernando Peter, quando a Bíblia diz: depois de muitos dias o achareis, quando achardes, reparte com 7 até com 8. Tu não sabes o dia de amanhã, se cresce essa ou aquela ou ambas. A Bíblia diz que aquele que dá semente, o que semeia, aumentará para si a sua semeadura. Deixa eu lhe dizer que é coisa muito séria. Nevaravando rivácia, bereque suberrécia. Você sabe o que é lançar uma oferta? Alguém disse: mas apóstolo, eu não entendo o senhor. Quando as pessoas chegam na minha igreja e vê a beleza da igreja, vê trabalhando no rádio, trabalhando e falando para milhares de pessoas na rádio, e nós estamos trabalhando, alguém diz: eu não entendo isso. Sabe o que eu entendo? É que quando você aprende a semear, você libera os celeiros de Deus. Eu digo para a minha igreja, pastor Alexandre, pastor Marcelo, eu digo para a igreja o seguinte: aleluia, que quando você deita uma semente, você não é obrigado a deitar uma semente, mas se deita, você é obrigado a colher o fruto dela. Isso que eu tenho aprendido, e Deus tem sido misericordioso. Uma vez eu semeei, pastor Cisino, para um trabalho, e Deus falou: vai lá e semeia. Eu tinha um dinheiro, mais ou menos 12 mil reais. Eu sim falei com a minha esposa: vamos semear. Ela disse: mas meu amor, eu falei: vamos semear. Ela disse: Deus falou com você, vamos lá. E nós semeamos. O rapaz chorou, pastor Ítalo, pastor Alexandre Brito. Aquela pessoa chorava, e ele recebeu a minha oferta. Eu saí dali tão feliz. E na outra semana eu estava precisando de uma oferta. Quem estava precisando agora era eu. E eu estava deitado, um jogador chamado Maldonado, ele vai ouvir essa fita, vai lembrar. Ele me ligou lá do Cruzeiro, um jogador. Ele ligou para mim e disse: ô Bipo, ele é chileno, disse: ô Bipo, eu quero fazer algo por você. Eu falei: então, querido, faz logo. Ele ligou e disse: eu já avisei a minha gerente, ela já fez um TED. E naquele TED tinha 40 mil reais. E eu comecei a dizer: Deus é fiel. Eu estava na minha igreja, abençoei um jogador, e eu abençoei ele, fiz o namoro dele, o casamento dele, ele morou na minha casa. E um dia eu estava passando uma luta e disse: Deus, tu tem me levantado para te servir com amor e com temor. O inferno todo está se levantando e eu preciso fazer viva a minha fé. E aquele moço fez um negócio, eu orei por ele e disse: você aprendeu a ser dizimista? Deixa eu lhe dizer, dízimo guarda o que eu preciso.
dízimo guarda a minha casa, dízimo guarda a minha família, mas a oferta libera o que eu preciso. Se você quer ser pregador, lança uma oferta porque você quer ser pregador, lança oferta pela tua família, porque a oferta é uma semente, toda semente tem um nome. Eu fiz uma semeadura e um dia ele fez um negócio, e quando ele fez, ele chegou na igreja no pior momento que eu estava vivendo, ele me entregou um cheque de 390 mil reais. Eu falei, eu estou aprendendo isso. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, num trabalho, estou pregando lá, e eu não vou mencionar por ética, mas estava pregando ali em Nova Iguaçu, no ministério de um amigo, e Deus falou, semeia nele, abençoa ele, e eu ministrei, abençoei, e um dia fui na igreja dele, abençoei, foi um negócio tremendo. Estou em casa, minha esposa olha para mim de madrugada e diz, Deus falou para você descansar o coração. Eu disse, oh meu Deus, fiquei tão em paz. Mais tarde, aquele meu amigo lá do Rio, homem de Deus, a maioria aqui deve saber de quem eu estou falando, ele disse, Paulo, eu falei, fala pastor. Ele disse, Deus mandou semear, você está precisando de alguma coisa? Eu disse, Deus sabe todas as coisas. Ele falou, vai lá no banco, tem uma coisinha lá para você. Quando eu cheguei lá tinha 70 mil reais, era exatamente o que eu precisava para pagar o rádio. Deus é fiel, Ele não falha. Se você acreditar no que você prega, Deus mudará a tua sorte. Eu vim aqui como profeta de Deus. Eu vim aqui para dizer a vocês que aqui nesse altar, na minha retaguarda, agora na minha frente, na minha dianteira, olha para mim. Escuta que eu vou lhe falar, aqui nesse altar tem homens que vão viver o que nunca viveu em toda a história. Ou eu não prego nunca mais o evangelho. Deus vai entrar com providência, vai te levar. Pastor Paulo Marcelo, Deus vai levar pessoas aqui a um nível de colheita. A tua casa vai colher, teus filhos vão colher. Eu vou lhe dizer, aquilo que Deus tem de melhor nessa terra, tudo que tem de melhor nessa terra será seu. Deus vai entrar com providência. Não tem inferno que vai deter a liberação de Deus financeira para a tua vida. Talvez pode até ser a última vez que eu passo aqui, mas eu queria pregar muitas vezes aqui, mas pastor Cisino, eu vim na fúria de uma leoa parida, eu vim na força de um boi selvagem, para dizer, oh Deus me usa nesse púlpito, então ele me mata, mas eu vou lhe dizer, Deus vai te marcar, Deus vai te marcar. Tem aqui no altar muitos profetas que dormem na minha casa, eu ponho em hotel, eu abençoo, sabe por que eu aprendi que a oferta não é maior do que o altar. Sabe qual é o altar que eu estou falando? Não é o altar inanimado, eu estou falando do altar chamado pastor Cisino, porque a unção que você honra, nela você vai viver. Tem pregadores aqui que depois que conheceu Gideões, se tornaram notoriedade nesse país. É o evento, é o conclave mais tremendo como vitrine. Tem homens, é claro, que eu sei que eu estou falando, eu sou inteligente. Talvez você diz, eu nem preciso. Mas amado, eu quero ver o homem, quero ver o macho nessa nação, que diz que depois que passa aqui, não é visto no mundo. Tem gente na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, em toda parte do mundo olhando aqui. E eu estou liberando uma palavra para quem está na internet. Hoje Deus vai mudar a tua vida. Hoje não tem inferno. Hoje cessa o teu cativeiro. Eu estou profetizando que a partir de agora a tua oferta vai falar. Deus vai te empurrar. A tua oferta vai te levar lá no coração de Deus para desfrutar de algo grande.